Graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Deus. A tua igreja verdadeira te adora. Te adora em espírito e te adora em verdade. A tua igreja te adora, Senhor. Estamos nessa noite, Pai, para te adorar, para te agradecer, Senhor, por essa palavra que vai ser ministrada. A tua palavra, Senhor, ela é luz e ela é lâmpada para nós. Luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela nos ensina. Ela é a nossa bússola, nos dando as direções certas, Senhor. Ela é o nosso GPS. Não tem como errar se nós seguimos as instruções da tua palavra. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigada, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tua palavra é santa. Tua palavra é poderosa e digna de toda aceitação por nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por mais uma noite. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui mais uma noite, sendo usada como instrumento em tuas mãos. Espírito Santo, tu tens total liberdade em nosso meio para fazer como queres. Usa-me, Senhor, usa-nos, Senhor, nesta noite. Abram os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor quer que nós escutemos, que nós aprendamos nesta noite. Tu tens total liberdade aqui. É tudo teu, é tudo para você, é tudo por causa de você, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Vocês podem sentar. Sejam muito bem-vindos. Irmão, obrigada. Aleluia. Vocês que estão em casa também, sejam muito bem-vindos. Durante esse mês, nós vamos falar sobre fé. Aleluia. Vocês se alegram com isso? E eu escolhi como tema hoje falar sobre, como tema seria Jó e os inimigos da fé. Amém? E antes de falar sobre Jó e os seus inimigos, eu queria falar um pouquinho sobre fé, né? Fazer uma base primeiro sobre fé. Quando a gente abre lá em Salmos 23, e eu amo esse salmo, vocês podem abrir. A gente vai ver só o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amados, só esse versículo já diz tudo, né? O Senhor, Ele é o nosso pastor. Amados, um pastor, o que é que ele faz? Deixa eu só cortar um pouquinho aqui essa palavra. Eu queria estar honrando os visitantes. Tem alguma pessoa que nos visita aqui pela primeira vez? Você pode ficar de pé? Vocês escolheram o melhor lugar para estarem nessa noite. E a igreja, como diz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês podem voltar sempre. Essa casa é de vocês. Amém? Então, amados, só voltando, esse versículo, só o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele já diz tudo. O Senhor é o nosso pastor. Assim como as ovelhas, elas precisam, né,
de um pastor para estar direcionando, para estar guardando, para estar cuidando, para estar protegendo, nós temos o nosso pastor, que é o Senhor. Amém? E ele diz que nada nos faltará. Se é nada, amados, quando diz nada, é nada. Ou seja, nós seremos supridos em todas as esferas da nossa vida. Na financeira, na sentimental, na espiritual, né? Na nossa saúde, em tudo. Não teremos falta de nada. Muitas vezes a gente tem perdido o foco na palavra de Deus quando a gente considera mais a circunstância do que a palavra. Muitas vezes a gente olha para a circunstância em vez de olhar a palavra. Olhamos para a circunstância em vez de considerarmos aquilo que Deus falou. Amém? Quando a gente vai lá em Oséias 4, se vocês puderem abrir. Oséias 4, ele diz assim, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, muitas vezes, nós temos perdido as bênçãos, nós temos perdido coisas que o Senhor tem reservado para nós, porque simplesmente nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque simplesmente desconhecemos aquilo que Deus disse ao nosso respeito, as promessas que Deus tem para nós. Por não conhecer a palavra de Deus e todos os direitos e privilégios conquistados por Jesus através da sua morte na cruz e ressurreição, nós deixamos para trás. Não sabemos. É como se nós tivéssemos ganho um presente. Esse presente estivesse aqui, ó. Deus nos deu um presente, ele está aqui. E a gente não pegou. Por quê? Porque nós não sabíamos que esse presente era nosso. A gente passa, vai para lá, vai para cá. O presente está aqui. E a gente simplesmente deixa, ele está ali à nossa vista. Bem visto, mas desconhecemos que ele é nosso. Por quê? Porque simplesmente não abrimos o presente e não sabemos qual é o conteúdo que tem dentro desse presente. Amém? Quando a gente conhece a palavra e a gente pratica a palavra, a gente vive todos os benefícios daquele que conhecemos. Se a gente conhece na palavra sobre cura divina, vamos viver cura divina. Se a gente conhece sobre vida de prosperidade, viveremos uma vida próspera. Então, a gente não vive aquilo que a gente não conhece. E muitas vezes até a gente conhece, mas a gente não coloca em prática. Precisamos conhecer a palavra e praticar. Amém? Tudo que a gente precisa, amados, tudo que nós precisamos. Aquilo que você nem sabe que precisa, que ainda vai precisar no futuro, Deus já nos deu em Cristo apenas quando recebemos pela fé. Amém? Lá em Romanos 1, 17, se vocês puderem abrir. Esse versículo é um versículo que a gente tem que saber decorado, porque esse versículo ele fala sobre a vida do cristão, sabe? Do cristão protestante, quando Lutero veio e trouxe essa verdade para nós. Amados, esse versículo é um dos versículos que nós, cristãos protestantes, não podemos esquecer. Amém? Então, lá em Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo. Nós não vivemos pelo que nós estamos sentindo. Nós não vivemos pelo que nós pensamos. Nós vivemos pela fé. E o que é fé?
Vamos só lembrar o que é fé. Abre lá em Hebreus 11. E você pode me perguntar, irmã, mas aqui diz que o justo viverá pela fé. Mas eu não sou justo. Eu sou pecador. E aí eu quero só abrir um parênteses para vocês, amados. Se vocês fizeram aquela confissão onde vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, você é justiça de Deus. Você foi justificado por Jesus naquela cruz. Então hoje você é justo, porque você é justiça de Deus. Amém? O que é fé? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela é uma certeza daquilo que eu estou esperando, é uma convicção mesmo que eu não esteja vendo. A gente tem um tipo de fé chamada de fé natural, que é, por exemplo, quem é um funcionário público sabe que no final do mês você vai receber o seu salário, né? Se você trabalha, no final do mês você vai receber o seu salário. Então, você tem fé que quando chegar dia 30, o seu dinheiro está na conta. Isso é uma fé natural. Amém? Mas a fé do tipo de Deus é aquela fé que eu estou desempregado, mas eu sei que no final do mês todas as minhas contas estarão pagas. Não sei como vai acontecer, mas Deus vai fazer. Por quê? Porque a fé é a certeza de que vai acontecer aquilo que eu espero mesmo que eu ainda não esteja vendo. Amém? A fé bíblica, ela é uma fé sobrenatural, é a fé do tipo de Deus, é a fé que vai além das circunstâncias e dos sentidos. Quer um exemplo? Às vezes estamos doentes e nós já declaramos a cura. O diagnóstico do médico diz que eu estou doente, mas o diagnóstico de Deus diz que eu sou sarado e curado. E pela fé eu já recebo cura divina. Amém? Quando a gente abre lá em Romanos 12:3, eu quero dizer a vocês que a gente pode até pensar, irmã, mas essa fé é para o pastor, essa fé é para o pregador, essa fé é para o ministro do louvor, mas essa fé não é para mim. Mas eu quero dizer que todos nós temos uma medida de fé dada por Deus. Quando a gente abre lá em Romanos 12:3, a gente vai ver que a palavra nos garante que, porque pela graça me é dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Agora pega aí a revelação. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amados, conforme, na minha Bíblia diz assim, na de vocês diz diferente, se disser é só porque é uma outra versão, mas é o mesmo sentido, amém? Conforme, olha que interessante, a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu para cada um de nós uma medida de fé. Então, não adianta dizer, eu não tenho fé, porque vocês receberam de Deus cada uma mesma medida de fé. Agora, por que alguns alcançam as suas orações e outros não? Porque a fé ela precisa ser exercitada. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que a gente se expõe a esta palavra, a nossa fé vai aumentando. Por quê? Porque a gente vai conhecendo o que a palavra diz. A gente vai conhecendo o que a palavra diz sobre cura divina. A gente vai conhecendo o que a palavra diz sobre vida de prosperidade. A gente vai conhecendo o que a palavra diz sobre cada uma daquelas coisas que a gente espera aprender, espera ouvir, espera entender. Sobre fé, sobre aquilo que a gente está precisando, aquilo que Deus já prometeu para nós. Então, precisamos conhecer a palavra para que a nossa fé, ela aumente. Amém? Ou seja, não tem
um culto em que o pastor vai chegar aqui e vai chamar irmãos. Vocês que estão precisando de um pouco mais de fé, venham aqui para frente, que eu vou impor as mãos e vocês vão receber mais uma porção de fé. Se existir, se vocês forem num culto e um pastor, um irmão, um pregador aqui chamar, é mentira. Não existe. A palavra diz que essa fé do tipo de Deus, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir. E cada vez mais que nós ouvimos a palavra, a nossa fé vai sendo acrescentada, vai aumentando. Amém? Recebemos uma medida de fé que tem a mesma qualidade da fé de Deus. A fé que traz à existência o que não existe. Amados, é muito fácil a gente falar sobre aquilo que já existe, mas imagine você desejar algo e pela fé você trazer à existência algo que parece impossível. Mas Deus, Ele é especialista em impossíveis. E para que o impossível aconteça em nossa vida, nós precisamos apenas exercer fé. Porque a fé agrada a Deus. Amém? Então, fé é certeza, é convicção, é confiança, é segurança na palavra de Deus. A nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus. Até quando oramos, você quer saber uma oração eficaz? É quando você ora a palavra. Se o que você tem orado a palavra, tenha certeza, é garantia de que aquilo que você está pedindo, você vai receber. Porque você diz, Senhor, eu estou orando a tua palavra. E o Senhor, Ele é fiel para fazer com que a sua palavra se cumpra. Amém? A Bíblia diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Amém? E aí, a gente tem algo interessante não, algo lamentável, que é que algumas pessoas, elas têm crido mais naquilo que veem, que sentem, do que na própria palavra de Deus, do que no que Deus falou sobre aquilo que você está esperando, aquilo que você tem orado, sobre o que Deus falou sobre você, sobre as promessas de Deus para a sua vida. Mas nós não andamos nem pelo que sentimos, nem pelo que vemos. 2 Coríntios 2:7 fala sobre isso. Mas eu não vou pedir para vocês abrirem, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Hebreus 11:6, para que vocês entendam que se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver uma vida de fé. Em Hebreus 11:6 vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível. Ele não fala nem que é difícil, ele fala que é impossível agradar a Deus. Ou seja, para que eu agrade a Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Porque a própria palavra diz, é impossível agradar a Deus sem fé. A fé, ela é um fundamento da vida cristã. Veja só, pela fé a gente recebe salvação. Pela fé, a gente recebe cura. Pela fé, nós recebemos provisão. Pela fé, nós somos libertos de qualquer sofisma. A fé, ela vai vir sempre pelo ouvir. Cada vez que ouvimos, e é interessante quando nesse versículo ele podia só dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então eu entenderia que se eu ouvir uma vez só, tá ok. Mas não, quando fala pelo ouvir e ouvir, significa que eu preciso ouvir mais de uma vez. Então eu preciso ouvir e ouvir e ouvir novamente, até que aquilo que eu estou ouvindo entre no meu coração e faça parte de mim. Amém? A gente vai ler um trechinho um pouquinho grande. Eu quero que vocês abram aí em Hebreus 11, a partir do 4. É tão grande o texto que eu acho que eu vou pular alguns versículos, certo? A partir do 4, a gente tem, nesse texto, né, muitos chamam de
a galeria da fé, né? Onde nós temos os heróis da fé. E eu quero só estar lembrando um pouquinho quem foram essas pessoas, né? A partir do 4 ele vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. No 7 ele vai dizer: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No 11, ele diz: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. No 17 diz: pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. No 20, ele diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. No 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e o adorou encostado à ponta do seu bordão. No 23, ele vai dizer: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram o que era um menino formoso. No 31, ele diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. No 32, ele diz: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jafré, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. E por aí ele vai falar, e ele não vai citar mais nenhum nome. E a gente lê aqui, na galeria dos heróis da fé, muitos homens de fé, que são exemplos de fé para nós. Só que quando a gente lê essa galeria, a gente sente falta de um. Que muita gente o vê como um grande homem de fé. É Jó. Muitas pessoas têm Jó como um homem de fé. Porque Jó passou por muitas coisas, muitas tribulações, muitas perdas. Era um homem de grande fé. E por que será que Jó não está aqui? Será que Deus, será que o escritor não iria, né? Hebreus é o único livro que a gente não sabe quem foi, quem o escreveu, mas muitos acreditam que foi Paulo, mas nós não sabemos. Mas o escritor desse livro, com certeza, foi inspirado por Deus. E se a inspiração é divina, não faltaria Jó. Se Jó fosse um exemplo de fé a ser seguida. E muitas vezes nós nos perdemos porque temos Jó, por exemplo, de fé. Mas Jó não está na galeria da fé, porque ele não é um referencial de fé para nós. Por quê? Porque Jó, ele teve alguns inimigos que o fizeram estar de fora dessa galeria. Amém? Então, como eu falei para vocês no início, o tema de hoje é Jó e os inimigos da fé. Então, hoje a gente vai falar sobre coisas que fazem nós não vivermos uma vida de fé. Amém?
3 coisas e uma quarta ainda eu vou acrescentar que fizeram Jó não viver uma vida de fé. Foi a dúvida, a ansiedade e o medo. Fizeram Jó passar por diversos problemas que, se ele não tivesse esses inimigos, ele não teria passado por tantos problemas. Quando a gente vai lá para Mateus 14:31, a gente vai entender que dúvida é algo que não agrada a Deus. Mateus 14:31. Vai falar sobre aquele exemplo, né? Vai falar sobre aquela história de que, né, Pedro andou sobre as águas e em um determinado momento Pedro começou a afundar. E aí no 31 desse capítulo, ele vai dizer assim: Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, o que fez Pedro afundar foi a dúvida. Ele foi andando sobre as águas, o que não tira o mérito do feito de Pedro. Amados, talvez se fosse eu, se fossem vocês não teriam essa ousadia. Foi muita ousadia de Pedro. Deixa eu ir até aí, Pedro foi. Ele foi ousado, mas em um determinado momento, acho que quando ele viu, estou aqui no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, ele começou a duvidar. Não sei o que passou na cabeça dele, mas estou andando mesmo? Será que estou num sonho? Não sei o que passou na cabeça dele. Só que ele duvidou. Porque a própria palavra diz, né? O próprio Jesus diz, por que duvidastes? Então, dúvida é algo que faz, e para vocês verem, né? E Jesus diz, homem de pequena fé. Então, a fé de Pedro era pequena naquele momento. Por quê? Porque ele duvidou. Ele foi confiante até determinado ponto, e ali ele duvidou. E muitas vezes isso acontece na vida da gente. A gente vai fazendo algo confiante, e chega num determinado ponto, a gente para. Por quê? Será que daqui para frente vai dar certo? Então, a dúvida, muitas vezes, nos paralisa. E a dúvida, ela é totalmente oposta da fé. Amém? Então, a dúvida, ela é um dos inimigos da fé. Romanos 14:23 vai dizer assim: Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é fé, é pecado. A dúvida, ela é contrária, a dúvida, ela é inimiga da fé. Então, como a própria palavra diz, tudo que não é fé é pecado. Então, dúvida é pecado. Se Deus te dá uma direção, se Deus te diz algo e tu duvida, você está pecando. É pecado, porque a própria palavra nos garante. Então, a falta de conhecimento da palavra, muitas vezes vai aprisionar o homem em coisas. Por exemplo, muita gente está cantando aquele louvor e não tenho nada contra o compositor. Foi um ensinamento que ele teve, né? De que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente pensa que Deus dá e Deus toma. Mas se Deus deu, está dado, Ele não vai tomar. Amém? Nada que Deus nos dá, Ele toma. Deus é um bom pai. Então, você dá um brinquedo ao seu filho e daqui a pouco você toma? Você dá uma roupinha ao seu filho e daqui a pouco você toma? Não. Tudo que Deus nos dá, está dado. Ele não pega de volta. O dom que Deus nos dá é nosso. Mesmo quando nós pecamos, Ele não retira o dom de nós. Muitas vezes a gente não opera no dom porque está em pecado, perde aquela conexão com Deus. Mas você, eita, eu pequei agora. E não estou falando a favor do pecado. Estou dizendo que Deus, Ele é tão bom que o que Ele dá, mesmo que a gente esteja errado, Ele não vai tomar. Os dons, né? A promessa que Deus tem para a nossa vida, Ele vai dizer, não, você errou, você saiu essa promessa não serve mais para você. Não, te conserta e vai que a promessa continua viva. Amém? Eu quero que vocês abram lá em Jó,
que vai ser o texto base para hoje. Jó 1. Vou abrir aqui também no celular, em uma outra versão. Jó 1, no 5. Então, a gente vai ver que o primeiro inimigo que Jó teve que enfrentar foi a dúvida, né? Que, na realidade, esse inimigo fez com que ele, de certa forma, perecesse. Então, no 5, ele vai dizer assim: assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez, olha a dúvida, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Amados, quando Jó diz, talvez meus filhos tenham pecado, olha a dúvida de Jó. Ele nem tinha certeza. E ele oferecia a Deus aqueles sacrifícios em dúvida e não em fé. Ele estava oferecendo aquele sacrifício a Deus porque ele estava na dúvida. Não sei se os meus filhos pecaram, talvez tenham pecado. Então, para garantir se pecaram ou não, eu vou oferecer. Talvez eles tenham blasfemado contra Deus ou não. Então, havia uma dúvida ali. E imagine, quando a gente vê, né, sobre o sacrifício lá de Caim e de Abel, que eles ofereciam as ofertas a Deus, Abel, ele oferecia com fé. Ele oferecia, né, de todo o seu coração o que havia de melhor, né? Quando a gente observar aqui Jó ele estava oferecendo com dúvida. Ele não estava oferecendo de todo o coração, era mais por medo do que por certeza, de coração ou com fé. Então, Deus, ele recebe as nossas orações, ele recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos, se nós estivermos transbordando de fé. Quando a gente vem entregar o dízimo aqui, né, a gente vem devolver o dízimo, a gente vem devolver com fé, não com medo, por isso que diz que é com alegria. Mas se você, eita, eu tenho que trazer o dízimo, porque senão pode ser que eu fique desempregado, o devorador vai devorar o meu trabalho. Amados, não é com medo, é com fé. Eu estou devolvendo o dízimo porque a palavra diz que eu tenho. E eu faço isso com fé, com alegria de todo o coração. Amém? Não com medo, não com dúvida. Eita, se eu entregar, pode ser que eu fique desempregado o mês que vem ou daqui a um ano eu estou sendo infiel, então eu tenho que entregar. Não é desse jeito que Deus recebe. Deus recebe com fé, aquele coração que está transbordando de fé. Amém? Do mesmo jeito são as nossas orações. As nossas orações, elas devem estar recheadas de fé, né? Aquilo que a gente leu em Hebreus 1. A gente ora, pede, crendo que já recebeu. E não, eu estou orando, mas nem sei se é da vontade de Deus me dar ou não. Já duvidou, já era a sua oração. Se houve dúvida, Deus nem recebeu a oração, amados. Agora, se tu disser, pai, eu estou orando a tua palavra, porque eu creio que eu vou receber, eu já estou até festejando pelo aquilo que eu vou receber, essa oração ela é respondida, amém? Eu quero que vocês abram em Tiago 1. Tiago 1, o 6 e o 7.
falando sobre oração, falando sobre o que pedir, Tiago 1, ele nos instrui sobre isso. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Amados, sem duvidar, com fé. Peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Então, vocês estão vendo que fé e dúvida, elas são totalmente opostas. Uma está no norte e outra está no sul. Nunca vão se encontrar. No cristão, ela nunca devia se encontrar. A gente devia ser um cristão só de fé, nunca duvidar. Amém? Vamos voltar lá para Jó. A gente vai continuar. Bom, a gente já sabe que o primeiro inimigo é a dúvida. Amém? Agora vamos ver quem é o segundo inimigo da fé. A gente vai continuar lá em Jó, porque Jó hoje vai nos dar alguns exemplos. E a gente vai aprender que Jó, ele não é um referencial de fé para nós. Amém? No mesmo 5, ele vai falar, né? Assim que passava o... Eu vou pegar só o finalzinho do 5. Quando ele diz assim, talvez os meus... Esse talvez traz a dúvida, né? Talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Jó vivia e procedia com essa dúvida. Amados, a dúvida vai gerar ansiedade. Porque se eu não sei se ele fez, se não fez, eu continuo fazendo de forma ansiosa. Por quê? Porque eu não tenho a certeza. Então, a dúvida, ela gera ansiedade. E em suas palavras, Jó demonstrava que estava ansioso e preocupado. Preocupado com o quê? Com os filhos dele, né? E muitas vezes uma preocupação exagerada é sinônimo de ansiedade. Por exemplo, você, primeiro dia do seu filho na escola. Eu sei que é aquela preocupação. Seu filho nunca saiu de casa para ficar metade de um horário, né, do dia ali na escola. No primeiro dia vai ser estranho, não vai? Porque, poxa, ele vai ficar de 7h30 até meio-dia com uma professora que eu não conheço e tal. Já gera aquela preocupação, que é sinônimo de ansiedade. Como vai ser? Será que ele vai se acostumar? Mas no segundo dia, amados, o negócio deu certo. Ele foi, brincou, viu os coleguinhas ou não. Tem crianças que... Mas a partir do momento que ele se acostumou com a salinha, a gente descansa. Mas Jó não descansava. A Bíblia diz que ele, assim que Jó vivia e procedia. Ele vivia e o seu proceder era assim. A cada festa, ele chamava aqueles filhos para santificação, queimava o holocausto, para que os filhos eles não fossem dizimados, né? Não viesse nenhum dano sobre a vida dos filhos. E quando a gente tem um Deus, e a gente conhece o nosso Deus, a gente entrega os nossos filhos e descansa, porque o Senhor tem cuidado dos nossos filhos. Amém? Paulo dá um conselho formidável sobre ansiedade. Lá em Filipenses 4:6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui, Paulo, né, escreve aos Filipenses, dando esse conselho, essa instrução, e ele diz, não andem ansiosos, né? Coloquem diante de Deus os seus pedidos, né, com orações, com súplicas e ações de graças. Ou seja, depois que você ora e que você entrega, você agradece. Porque você está dizendo, Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha loja, cuida do meu negócio. Eu estou fechando a loja e nenhum assaltante vai... Aquela preocupação de que vão assaltar, vão roubar. Não, entrega ao Senhor e descansa. Amém? A fé crê e descansa. Essa é a fé do tipo de Deus. Em 1 Pedro 5,7, também fala sobre descansar, né? Ele diz assim,
Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amados, a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Deus ele está cuidando de nós. Imagine, enquanto a gente está dormindo, a gente está descansando, o Senhor está acordado, olhando por nós, cuidando de nós. Então, se até enquanto dormimos, o Senhor cuida de nós, imagine a gente acordado, né? Deus não dorme para nos olhar, para cuidar de nós, para nos proteger. E aí, a palavra diz, lance sobre ele toda a nossa ansiedade. Senhor, o próprio salmista, né, ele fala, né, porque está abatida, porque está ansiosa, minha alma. Então, isso é algo do humano, do ser humano. De vez em quando ficarmos ansiosos, ficarmos, né, temerosos, mas o que a Bíblia nos instrui é, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Lança sobre ele as tuas inquietudes, né, as tuas interrogações, lança sobre ele e descansa, porque ele cuida de cada uma das nossas coisas. Jó 3:25. Um outro inimigo é o medo, amados. No 25, Jó diz assim, Jó 3:25 diz, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu. Olha só, aquilo que ele tinha medo chegou até ele, né? Então, quantas vezes nesse tempo de Covid as pessoas ficaram, ai meu Deus, que medo do Covid, vai chegar até mim, e acabou chegando, e muita gente que temeu, né? E quem não tinha medo, ela parece que foi igual o povo lá no Egito. Colocou-se, né, um sangue do cordeiro na porta de cada um e aquelas pessoas foram preservadas. O medo também, pode prestar atenção, aquilo que a gente tem medo geralmente acontece com a gente. O que a gente mais tem medo geralmente nos acontece, né? Então, muitas vezes a gente tem medo, até medos bobos, mas a Bíblia diz, lá em 1 João 4:18, se vocês quiserem abrir para acompanhar, eu vou ler bem rapidinho aqui. 1 João 4:18 diz que o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando a gente tem medo de algo, às vezes algo que nem vai acontecer, amados, mas a gente fica tão com medo de alguma coisa que a gente fica atormentado por aquele medo, né? Então, assim, a própria palavra diz que o medo, ele produz tormento, logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, até porque a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Viver uma vida de medo é viver uma vida sem fé. Marcos 5:36 vai dizer algo bem interessante, que é... Vamos abrir lá. Marcos 5:36. É quando... É naquela passagem, né, que Jairo vem avisar que a filha dele estava doente. E... Vamos no 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. E aí esse é o versículo-chave. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Qual foi a notícia que chegou? A tua filha está morta. Mas o que foi que Jesus falou? Não temas, apenas creia, continue crendo, somente creia. Então, muitas vezes, a gente acha que uma área da nossa vida, ela está morta, mas Deus está dizendo, apenas creia, porque eu sou aquele que ressuscita. Apenas creia, porque eu sou aquele que veio para restaurar. Apenas creia, eu vou remover a pedra.
Amém? Muitas vezes nós ficamos aprisionados no medo. Medo do que vai ser o amanhã, medo do futuro, medo de adoecer, medo de morrer. E eu pergunto, que medo tem te aprisionado? Que medo nessa noite você precisa se libertar dele? Apenas creia. Apenas creia que aquilo que você está com medo não vai acontecer. Apenas creia no que a palavra diz ao teu respeito. A palavra diz que o Senhor tem para nós planos de paz e não de mal. Então, apenas creia na palavra. Salmos 27:1 diz: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se temos o Senhor, nós e o Senhor somos um time de vencedores. Só basta você e o Senhor para vencer qualquer situação. Amém? 1 João 4,18 diz: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo ele supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você diz que conhece o amor de Deus, se você diz que vive o amor de Deus, então você não tem medo, porque esse amor vai fazer você lançar fora todo o medo que você tem. Por quê? Porque você vai confiar no seu Deus, você vai confiar no seu Pai. Amém? A ansiedade, a dúvida e o medo revelam o estilo de vida que Jó vivia. Ele vivia uma vida com medo. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ele vivia uma vida de dúvidas. Eu não sei se os meus filhos pecaram ou não. Ele vivia uma vida de ansiedade. E aí, essas coisas abriram portas para Satanás fazer a festa na vida de Jó. E Jó ainda teve um último inimigo, que foi a murmuração. Amados, crente não murmura. Crente rende graças. Amém? Então, lá quando a gente vê Jó 3, a partir do 3, ele diz assim: Pereço o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Escuridão tome aquela noite, e não se goze entre ele os dias do ano, e não entre no número de meses. Ah, que solitária seja aquela noite, a suave música não entre nela. E a gente vai ler e Jó vai murmurar, e murmurar, e murmurar. E por conta dessa murmuração dele, foi que Satanás viu, né? Que tipo de vida ele tinha, que estilo de vida ele levava. E por conta desse estilo de vida que ele levava, ele não entrou na galeria da fé. Muita gente se engana em achar Jó um exemplo de fé. Mas para nós, Jó não é um exemplo de fé. Não que o livro de Jó não nos ensine muitas coisas. A gente vai ver que Jó era um homem que não conhecia a Deus. E esse processo todo que ele passou serviu para que Jó conhecesse a Deus. Tanto que no final do livro a gente vai ver que Jó disse que o conhecia apenas de falar, hoje ele o conhece de perto. Então, um dos motivos pelos quais Jó passou por tudo aquilo é porque ele não conhecia a Deus. E nós, como cristãos que somos, precisamos conhecer a Deus para que esses sofismas, esses inimigos também não venham nos tirar dessa vida de fé. Porque uma vida... eu vivo uma vida de fé, é um estilo de vida. Vida de fé é um estilo de vida. E se nós dizemos que temos uma vida de fé, então nós não podemos deixar o medo, a ansiedade, né? A dúvida, e nós não podemos murmurar. E aí, sobre murmuração, eu queria abrir só alguns parênteses aqui, eu já estou quase terminando, gente. A falta
do conhecimento da palavra. E quando a gente fala Deus e a palavra são um só, né? A gente sabe que na palavra Deus se revela. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Porque eles são uma só coisa. Quer conhecer Deus, abra a palavra. Abra a palavra todos os dias. Nós estamos fazendo um estudo diário. Quem é aqui da igreja já sabe, né? Nós estamos fazendo um estudo diário da palavra. E tem sido tremendo, tem sido maravilhoso. E como nós iremos crescer no estudo da palavra, no conhecimento de Deus. Porque é através da palavra que nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados por qualquer coisa que venha dizer e a gente, não, a palavra não diz isso. O que a palavra fala a respeito disso é isso. Quando vierem falar sobre, não, a palavra fala é isso. Mas muitas vezes a gente se cala porque a gente não conhece a palavra, nem sabe o que a palavra diz a respeito de determinados assuntos, né? E aí a falta de conhecimento vai produzir o quê? Incredulidade. Por exemplo, se uma pessoa não conhece sobre cura divina, quando vier um diagnóstico de doença, ele vai receber aquela doença para ele. Por quê? Porque ele não conhece sobre cura, né? Então, ele não vai acreditar em cura, ele vai acreditar no que o médico falar. Mas nós acreditamos no que Deus falou sobre cura divina. Amém? E a incredulidade, muitas vezes, vai produzir murmuração. Uma pessoa que murmura, ela demonstra o quão pouco conhece sobre Deus. Lá em Jeremias 29:11, ele diz: porque eu bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Quais são os planos? Você conhece os planos de Deus ao teu respeito? A palavra diz quais são esses planos nesse versículo. São planos de paz e não de mal. Se não é de mal, o que está vindo de ruim para a nossa vida não vem de Deus. Não é plano de Deus para nós. É planos de paz para nos dar o fim que nós desejamos, o fim que nós esperamos. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Você acha que era plano de Deus alguém ficar doente? É plano de Deus alguém estar com seus armários vazios? É plano de Deus? Não é. Mas nós temos uma palavra e nós usamos a palavra, e quando nós usamos a palavra, coisas acontecem, milagres acontecem, a manifestação de Deus acontece em nossa vida. E aquilo que a gente pede, a gente vai receber. Amém? E a gente precisa entender, amados, que por que eu falei de Jó? Porque muitas vezes as pessoas acham que, eu estou passando por isso, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Eu estou com um câncer, mas a glória de Deus vai ser manifestada, porque Deus botou esse câncer em mim. Está repreendido. Quem botou esse câncer em você foi o diabo, não foi Deus. Até porque, como é que a glória de Deus vai se manifestar numa doença que Ele mesmo botou e que Ele mesmo vai tirar? Não, amados. Em Cristo não há desgraça, em Cristo não há doença, em Cristo não há falta, em Cristo não há escassez. Em Cristo nós somos supridos de tudo. E por que eu estou falando? Porque eu comecei dizendo que, lá em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, como é que está me faltando doença? Como é que está me faltando se eu estou com uma doença? Não. Então, algo está errado aí. E não vem de Deus essa doença. Não vem de Deus essa falta. Não vem de Deus a escassez. Não vem de Deus uma desgraça. Não vem de Deus um acidente. De Deus vem planos de paz para nos dar o fim que desejamos. Até porque a palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não bastasse dizer que ela é boa, ele ainda diz que ela é perfeita, não há erro. E ela é agradável. Amém? E muita gente está doente aí. Graças a Deus, Senhor, porque eu estou com Covid. Porque pegou aquele versículo, em tudo dai graças. Amados, esse versículo, quando fala em tudo dai graças, é assim. Devemos dar graças em tudo, mas não por tudo. Preste atenção.
Nós damos graças em todas as circunstâncias, mas não pela circunstância. E eu vou ensinar a vocês de que forma. Você não vai dar graças a Deus, dizer obrigado, Senhor, pelo Covid. Não, de forma alguma. Você não vai dar graças a Deus, obrigado, Senhor, porque eu estou desempregado. Não, de maneira alguma. Mas você vai agradecer dizendo, obrigada, Deus, porque cura divina já está operando em meu corpo. Naquela circunstância de doença, você vai dar graças pela manifestação da cura. Amém? Está desempregado, não vai dar graças. Obrigada, Senhor, porque eu estou passando por esse deserto, eu estou desempregado. Não, amados. Você vai dar graças naquela circunstância, sabe como? Obrigada, Senhor, pela porta de emprego que está se abrindo. É dessa forma, em tudo dai graças, mas não por tudo. Amém? No nosso dia a dia, claro que vamos encarar também alguns desses inimigos. Lá em 1 Timóteo 6,12 diz assim, combati o bom combate da fé. Então, enquanto a gente vive uma vida de fé, há um combate. Mas só que, prestem atenção, é um bom combate. E esse bom combate, ele é diário. Muitas vezes a circunstância quer nos parar por algum motivo. Todos os dias você pode ver que a gente está combatendo esse bom combate. E esse bom combate, ele é bom porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Gente, não é só vencedores, é mais que vencedores. Então, esse combate, ele já tem o final certo. Somos mais que vencedores. Vamos combater. Não é a Copa do Mundo que a gente torce, o Brasil toma de 7-1, não, amados. É muito pelo contrário. A gente entra em campo sabendo que já é vencedor. A gente entra em campo para jogar e sabendo já o final desse jogo. Amém? Aleluia. Então, há um bom combate porque o nosso bom combate, o nosso bom Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Pai, diz que em Cristo, com fé em Cristo, nós somos não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Nós somos vencedores 2 vezes. Se eu fosse falar matematicamente, nós somos vencedores ao quadrado. Amém? Então, amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês nessa noite. Espero que realmente vocês consigam combater o seu bom combate. Amém? Sabendo que dúvida, que medo, que ansiedade e que murmuração não agrada a Deus. Até porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que Deus está nos dando, nós não estamos sendo gratos. Então, em vez de ter uma vida de murmuração, tem uma vida de gratidão. A gratidão vai te abrir portas onde você nem imagina. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. A tua palavra diz que ela é viva e eficaz e que ela não volta vazia. E eu creio que ela entrou e penetrou e que vai fazer parte da vida dos meus irmãos, assim como ela entrou no meu coração. Muito obrigada, Jesus, por esta palavra maravilhosa. Amados, se tem alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra e sentiu no seu coração o desejo de fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e olha, eu não estou dizendo que é para você fazer parte da igreja, não. Eu estou dizendo para você fazer uma aliança com Cristo nessa noite, para você dizer, né, que você também faz parte desse exército de guerreiros que combatem o bom combate de Cristo. Sabe, é só, a palavra diz assim, que se com o seu coração crer, né, e com a sua boca confessar, você diz, eu creio que Jesus veio a este mundo para me salvar. Ele veio e pagou um preço que eu não podia pagar. Sabe, amados, eu creio que a maioria dos que estão aqui, se não todos, eu não conheço todos, já fizeram essa aliança. E sabe,
Você ser aliançado com Cristo, você ter uma aliança com Cristo, é você ter garantia de que a tribulação vem, a circunstância vem, sabe? As circunstâncias adversas vão vir. Eu não estou te dizendo que não vai ter mais problema daqui para frente. Mas eu estou te dizendo que mesmo o problema vindo, mesmo a circunstância vindo, o final dessa circunstância e desse problema é que você será mais que vencedor. Eu sempre digo e eu gosto de repetir, porque eu gosto de trazer essa verdade para as pessoas. Muita gente, e até eu já tive esse engano, de achar que, eu sou filha de Deus. E eu não tinha feito a minha aliança. Por quê? Porque a gente confunde ser criatura, todo ser humano é criatura de Deus. Mas a palavra diz que só é filho aquele que confessa Jesus. Então, nesta noite, o meu convite é para que, se você ainda não confessou, vem aqui na frente. Ou se você tiver vergonha e disser, não, irmã, mas no final do culto eu quero confessar ao Senhor. Mas é tão bom ali, quando eu aceitei Jesus, foi um encontro marcado, só fui eu naquele dia, eu e o Senhor. Ele tinha marcado o encontro comigo. E o Senhor, na noite de hoje também, Ele quer marcar o encontro contigo para que você se lembre. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, eu passei a fazer parte da família de Cristo. Eu hoje sou uma pessoa que tem uma aliança com o Senhor. Não é para ser do verbo da vida, e se você quiser ser, que bom, seja bem-vindo. Mas é para fazer parte da família de Cristo. É para fazer parte da família de Jesus e que o Senhor possa olhar para você como filho. Porque hoje Deus olha para você como uma criatura dele. Ele só olha para os filhos, aqueles que o reconhecem como pai. Amém? Então, se você quiser hoje dizer, Senhor, eu estou aqui e te reconheço como pai, vem aqui na frente, não tenha vergonha. A palavra diz que se a gente se envergonhar dele, lá, naquele dia, ele também se envergonhará de nós. Mas às vezes a gente é tímido e olha que não foi espírito de timidez que Deus nos deu, mas às vezes a gente quer fazer num particular. Então, se terminar aqui o culto e você quiser tomar essa decisão, é a decisão mais importante da sua vida. É aceitar Jesus. É você nascer de novo. E todos nós precisamos nascer de novo, sabe? É um passo de fé. Hoje nós falamos sobre fé. Foi aquele mesmo passo que Pedro deu sobre as águas. Seria você dando esse primeiro passo hoje, dizendo, Senhor, eu te aceito, eu abro o meu coração para te aceitar e dizer que eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para pagar os meus pecados, um pecado que eu não podia pagar. Um preço alto, um preço de sangue. Amém? Alguém gostaria de vir? Pode ser aí no seu lugar mesmo, só levanta a mão e a gente vai orar juntos. Não precisa, nem precisa se expor, só levante a mão e a gente ora junto, a igreja ora com você. Se você quiser. E eu tenho certeza que às vezes no coração a gente tá. Eu lembro que quando fui no meu coração eu queria, parece que tinha uma coisa me prendendo na cadeira, parece que algo prende, e você quer, e você fica achando, não, mas eu preciso estar mais santa. Não, gente, você só precisa querer. Amém? Você só precisa querer. E o resto o Espírito Santo vai fazer. A obra é dele. Amém? Amém? Bom, então acredito que todos aqui já sejam salvos, glória a Deus. Mas se tem alguém que chegou aqui com alguma dor e precisa de oração para a cura, pode levantar a mão. Tem alguém precisando de oração para a cura?
Douglas está pedindo para a gente orar por um irmão, pela mãe de Dedo, que está internada. Ela está incubada e a igreja se levanta em oração, crendo que ela já foi orada. Pai, nós declaramos cura divina operando sobre ela, Pai. Nós declaramos agora os teus anjos indo lá naquela UTI e levando cura. Anjos ministradores, nós declaramos em nome de Jesus. Você levando cura para ela. A mãe de Dedo ainda vai vir aqui na igreja contar o testemunho dela em nome de Jesus. Ela é sarada e curada. Todos os órgãos funcionando perfeitamente. Porque a tua palavra diz, Jesus, que por tuas pisaduras nós já fomos sarados. E nós cremos na tua palavra. A tua palavra é poderosa para cumprir aquilo que ela diz. E essa senhora, mãe de Dedo, em nome de Jesus, receba a cura aí onde você está. Receba a cura. Nós iremos receber boas notícias de restauração total. Restauração total em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os órgãos, pulmões, rins, coração, tudo funcionando perfeitamente bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos no nome do teu filho Jesus, cura total sobre a vida dela. Cura total sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Todos sarados e curados em nome de Jesus. Alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, que gostaria de receber? Agradecemos, Senhor, por essa noite. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Tu és livre aqui em nosso meio. E nós te agradecemos por essa palavra, por Teu Espírito Santo querido. Muito, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. E eu agradeço, irmãos, primeiramente a Deus e segundo ao pastor Alex. Obrigada, pastor, pela honra de estar aqui ministrando, ser instrumento nessa noite para levar a mensagem do Senhor. E agora vamos